Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Oremos ao Senhor. Deus Santo, Deus amado, nesse momento, Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti em oração. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem falado conosco nesta noite, desde a palavra inicial, nas letras dos louvores. Ó Deus, cremos que o Senhor ainda vai falar conosco, queremos Te ouvir, Senhor, fala conosco, Pai. Ó Senhor, venha, Senhor, com o Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Me usa como um instrumento Teu, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Fale conosco, Senhor, de uma maneira poderosa e põe o temor em nossos corações, Senhor, para guardarmos a Tua palavra, para obedecermos tudo aquilo que o Senhor nos ensinar nesta noite, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Aleluia. Eu prometo que eu não vou tomar muito tempo. Mas como disse, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os amados irmãos. Essa palavra, ela já tem estado no meu coração durante algumas semanas. Tenho meditado nesta palavra. E nós vamos falar um pouco nessa noite sobre a fé. O texto o qual nós lemos diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Jamais conseguiremos agradar a Deus se nós não tivermos fé. Eu creio que todos aqui têm fé. Meditando, fui buscar, já ouvi o pastor Ala, em uma pregação falar sobre a fé. Fé no grego é pistia, e quer dizer crer. Mas eu tenho aprendido que fé não é só crença. Muitas pessoas dizem que creem em Deus. Quando nós evangelizamos, muitas pessoas dizem para nós que crê em Deus. Mas, mesmo assim, nós vemos que essas pessoas não querem caminhar para a presença do Senhor, não querem fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Muitas pessoas, se você for ler todo o capítulo, você vai ver que pela fé nós compreendemos que o mundo, ele foi criado por Deus. Então muitas pessoas dizem ter fé, dizem, se crer no Deus Criador. Só que a fé que crê em Deus como Criador é só o início. É só o início. É preciso
ir além. Fé está ligada à confiança, a comprometer-se. Então, uma pessoa que diz ter fé em Deus, mas ela não o obedece, certamente essa fé não está agradando a Deus. Porque a verdadeira fé, ela é seguida pela obediência. Uma pessoa que diz ter fé, ela precisa obedecer a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Nós temos visto, nos nossos dias, muitas pessoas tentando proclamar uma mensagem de fé, desacompanhada da obediência. Não se fala sobre a obediência a Deus, e uma fé que não obedece é uma fé que não está agradando a Deus. Então, todos nós que somos servos do Senhor, que o amamos verdadeiramente, temos que guardar a sua palavra no nosso coração, a fim de obedecer os ensinamentos do Senhor. Para agradar a Deus, nós precisamos amar a sua palavra. Você ama a palavra de Deus? Precisamos amar, precisamos ler, precisamos memorizar e precisamos praticar. Isso é de fundamental importância para nós. No Salmo 85, no verso 9, diz assim, que certamente que a salvação está perto daqueles que o temem. A salvação está perto daqueles que o temem. Uma pessoa que diz ter fé, mas não obedece à palavra de Deus, ela não teme a Deus. E isso fica evidente, porque os que temem a Deus, eles devem aplicar-se à palavra, devem obedecer à palavra. Então, a fé que apenas crê em Deus como o Criador, há pessoas que nem isso, há pessoas que negam a existência de Deus, né? Há um salmo, né, que diz assim, eu acho que está lá no último papelzinho aqui que eu anotei, Salmos no capítulo 10, verso 4, diz assim, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, e todas as suas cogitações são, não há Deus. Eles não investigam, e as suas cogitações são, não há Deus. No meu entendimento, através, né, da palavra de Deus, nós vemos que na realidade
eles querem, porque se a pessoa investigar, né, eu vi um testemunho de um médico, quando lhe perguntaram se ele crê em Deus, né, não vou citar o nome desse médico aqui, mas ele disse, sim, creio em Deus. Eu creio em Deus. Como pode? Nós estamos aqui nesse mundo, nós olhamos, né, para toda a criação, o sol, a lua, as estrelas, tudo funciona a tempo, né, a hora, tudo dentro, né, ali dos conformes estabelecido por Deus. Como não crer diante de tudo o que os nossos olhos têm contemplado? Então esse médico deu testemunho, sim, que ele crê em Deus. Mas crer somente em Deus e não ter um compromisso com Deus, né? O restante do verso vai nos mostrar que o que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O pastor Sandro colocou no grupo, né, no grupo lá, e eu visualizei que nós devemos buscar a Deus nem para sermos salvos. A salvação é consequência. O que o nosso coração ele tem que almejar é Deus. Você tem que amar a Deus porque pelo que Ele fez por você, por mim, por nós. Que demonstração de amor! Nos amou sendo nós pecadores. Sendo nós pecadores, Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. Olha que demonstração de amor. Por que devemos amar a Deus? Devemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E se você o ama verdadeiramente, meu querido, seja fiel a Deus todos os dias da tua vida. Não seja rebelde contra o Senhor, porque nós vemos na palavra de Deus o quanto Deus se entristeceu com o povo que saiu do Egito para uma terra o qual Deus havia prometido. O quanto Deus se entristeceu com aquele povo. Era um povo rebelde, um povo que vivia murmurando. Meus amados irmãos, se a nossa fé ela é verdadeira, saiba que as dificuldades que nós vamos enfrentar na nossa jornada, as nossas dificuldades, elas não podem diminuir a nossa fé. Jamais, jamais. Porque Deus prometeu estar conosco todos os dias. A nossa fé ela é provada no fogo. A nossa confiança, ela tem para nós um grande e avultado galardão, diz a palavra de Deus. Se você não retroceder, se você não murmurar contra o Senhor, lembre-se do que o Senhor já fez por você em um determinado momento da sua vida e creia que Ele é contigo. Então jamais permita que as dificuldades venham diminuir a tua fé. Continue crendo, continue confiando, continue trilhando no caminho do Senhor. Problemas vamos enfrentar com certeza,
creio que há pessoas que estão sendo enganadas e que chegam a pensar que pelo fato delas pertencerem a uma igreja e terem aceitado Jesus Cristo, elas não vão passar por luta, por dificuldade. Vão sim. Vão sim. Existe momento na nossa vida que nós vamos estar diante de um problema e nós vamos orar. Aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe. Temos motivação para orar, porque temos fé e acreditamos que Deus é real e que Ele tem todo o poder para mudar qualquer situação. Então, cremos e nós vamos orar. E Deus vai ouvir. Mas lembre-se sempre, Deus ouve a alma paciente. Ele ouve a alma paciente. Tenha paciência. Não pense que Deus não está ouvindo as suas orações. Ele está no momento certo. No momento certo. Deus pode realizar na nossa vida aquilo que Ele sabe que nós, de fato, precisamos. Não devemos buscar a Deus, Aqui o texto nos diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Mas, meu querido, não busque o Senhor somente pela recompensa. Busque o Senhor porque você precisa dEle, porque nós precisamos dEle. Ele é o nosso ar. Precisamos dEle a cada dia, a cada instante. Sem Ele nós não somos nada. Somos totalmente dependentes dEle. Jamais perca a fé. Jamais deixe de lutar. Se você vive uma situação na tua vida e você sabe que você precisa mudar, pois você crê em Deus e você quer aplicar-se à palavra, mas está sendo difícil para você, jamais diga: esse pecado me venceu, eu desisto. Nunca diga isso. Porque Deus é poderoso para transformar os nossos corações e para nos fortalecer na fé, para nós abandonarmos todo o pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que venha se colocar diante de nós como uma barreira, como algo para fazer divisão entre nós e Deus, porque sabemos que o pecado faz separação. O pecado faz separação. O verbo crer, no original grego, envolve entrega total. Corpo, alma e espírito. Significa submeter-se 100% aos ensinamentos cristãos, bíblicos. Que venhamos submeter-se aos ensinamentos do Senhor. Porque se dissermos que o conhecemos e não guardarmos os seus mandamentos, nós somos
mentirosos. Eu sei que estou no Senhor. Eu sei que estou agradando a Deus quando eu me esforço para obedecer a sua palavra. O salmista guardou algo preciosíssimo no seu coração. E ele tinha um propósito ao guardar. O que ele guardou? Ele guardou a palavra com o intuito de aplicar-se à palavra, com o intuito de não pecar, com o intuito de não entristecer o coração de Deus. Ah, meus irmãos, irmão, mas é tão difícil, né? O mundo jaz no maligno. Amém, sabemos destas coisas, mas a palavra de Deus nos mostra um homem que os dias dele também não foram fáceis, mas esse homem, ele agradou tanto a Deus, que Deus não pôde esperar a morte desse homem. De quem que eu estou falando? De Enoque. Pois Deus para si o tomou. Que venhamos também agradar a Deus. Como Enoque, ele andou com Deus e ele agradou a Deus. Que venhamos agradar a Deus. Agradar a Deus deve ser a nossa meta de vida. A nossa meta de vida. Porque se não agradarmos a Deus, se formos rebeldes contra o Senhor, se nós não agradarmos a Deus, acontecerá conosco o mesmo que aconteceu com toda aquela geração incrédula, que mesmo tendo visto sinais maravilhosos, manifestações do poder de Deus, mesmo assim murmuraram contra o Senhor. Eles tinham um objetivo, eles saíram do Egito por causa da promessa que Deus havia feito para eles, e eles desistiram do objetivo, quiseram retornar para o Egito. Por quê? Porque olharam para as dificuldades. Olharam para a dificuldade. Não olhe para as dificuldades, meu irmão. Não olhe para as dificuldades. Deus está com você dia a dia, né? Nós vamos crescer na fé. Deus vai nos aprimorar. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Então, meu irmão, Deus, Ele vai trabalhando no nosso coração. Jamais pense em desistir, pois a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Quem somos nós? Somos como aquele povo que quiseram voltar para o Egito porque sentiram medo? Ou somos aqueles que vão perseverar? Somos aqueles cujo texto em Hebreu diz: não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem para a conservação da alma. Quem somos nós? Você está disposto a permanecer com o Senhor? Se você estiver disposto, meu irmão, tenha certeza que Deus vai caminhar com você, lado a lado. Tenha certeza que nos momentos da tua dificuldade, o Senhor trará no teu coração a palavra.
Ele irá nos fazer lembrar da sua palavra. Seja leitor da palavra de Deus. Ame, leia, memorize e aplique a palavra de Deus no seu coração. Essas coisas estão ligadas. Como aplicar a palavra de Deus no momento certo? Se não a conhecemos. Como conhecer se não temos o hábito de ler? E como vamos ler aquilo que não amamos? Você ama a palavra de Deus, então gaste o seu tempo comendo este livro, porque verdadeiramente é comida, é o alimento para a nossa alma. Se nós não nos alimentarmos desse alimento aqui, a nossa fé será reprovada. Porque a fé que agrada a Deus não é simplesmente a fé que crê que Deus criou o mundo, o universo, todas as galáxias, o sol, a lua, as estrelas, o mar. A fé que agrada a Deus é a fé que está comprometida com os seus ensinamentos, com a sua palavra. Sejamos como Paulo, pois ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, guarde a fé até o fim. Até o fim, falta pouco, falta muito pouco. Tudo está se cumprindo, tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. E ao ver a palavra de Deus se cumprindo, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa postura? Devemos perguntar a Deus: Senhor, eu tenho agradado o Senhor com a minha vida? O que eu preciso melhorar? Senhor, fala ao meu coração, me instrua, Senhor. Tenha misericórdia de mim, me fortaleça, pois eu não quero me perder. Eu não quero que o Espírito Santo se apague da minha vida. O Espírito Santo é como um fogo. Por isso Paulo diz sobre, para termos o cuidado para o Espírito não extinguir, ou seja, ser apagado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, ame ao Senhor. Nunca pense que Ele não está ouvindo você. Nunca pense que Ele não está contemplando os seus passos aqui neste mundo, pois Ele está. Ele tem cuidado de nós nos detalhes. Deus tem sido tão misericordioso. Deus tem sido tão bom para mim, para minha família, para minha casa. Certamente Deus tem sido bom para todos nós, pois Deus é bom. E Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso lugar forte. É através da força dEle que nós venceremos todas as dificuldades, todos os embaraços. A salvação é algo impossível ao homem, mas não é possível a Deus, porque para o nosso Deus tudo é possível, tudo. Então se entregue a Deus de corpo, alma e espírito. Ame a Deus verdadeiramente. Que venhamos andar na contramão do mundo. Que não venhamos jamais aceitar o sistema,
um modo ímpio de viver, mas sejamos diferentes. Ou então, a nossa fé não irá agradar a Deus. Deus não ficará satisfeito com uma fé que não está comprometida com a sua palavra. Seja fiel a Deus durante toda a sua jornada aqui nesse mundo. O que nos dá esperança, como disse, problemas todos nós enfrentamos, mas o que nos dá esperança no momento da enfermidade, no momento da luta ou no momento da perseguição, é saber que esta vida aqui não é tudo o que há. A vida após a morte. Após a morte nos encontraremos com Deus. Estaremos com o Senhor. Essa é a promessa que Ele nos fez. Então ame a Deus em todo o tempo. Seja fiel à sua palavra. Lembre-se que a salvação está perto daqueles que o temem. Daqueles que o temem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha nos fortalecer na fé para nós perseverarmos até o fim, porque se guardarmos a fé até o fim, seremos salvos, estaremos com o Senhor. Os nossos olhos vai contemplar o que até agora tem sido mistério para nós, pois a palavra de Deus nos diz que o que Ele tem preparado para nós, os olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem. Mas um dia os nossos olhos há de ver em primeiro lugar a face adorada de Jesus, porque isso é o que devemos ansiar, contemplar a face daquele que nos amou e se entregou por nós, morreu a nossa morte, pagou o preço da nossa dívida, o sangue dele fez expiação pelos nossos pecados. E através do que Ele fez por nós, nós somos salvos. Somos salvos se estivermos verdadeiramente nele. Por isso Ele diz: não turbe o vosso coração diante de notícias que venham chegar até nós, que para nós não é surpresa, mas é cumprimento da palavra. Não turbe o vosso coração. Jesus disse: credes em Deus, credes também em mim. Creia com todo o teu coração. O fim de todas as coisas aponta para o triunfo do Cordeiro e da noiva. Nós somos vitoriosos em Cristo. Somos vitoriosos em Cristo. Então não tenhamos medo de nada, pois o Senhor estará conosco, sempre fortalecendo a nossa fé. Glória a Deus. Que o Espírito Santo, meus amados, continue falando aos nossos corações. É uma honra para mim poder estar aqui com vocês. Quero dizer que amo esse ministério,
amo todos os pastores local, né, aqui de São Gonçalo, os irmãos, né, os pastores de todo o ministério. Eu também tenho um sonho, gostaria muito de poder visitar, né, as congregações que têm se formado, como é também o sonho, creio eu, né, de todos os pastores. Mas ainda que isso não seja possível, um dia é certo que todos nós estaremos juntos para todo o sempre, e nos alegraremos ainda mais, porque lá estaremos juntos nós, e estaremos nós junto com o Senhor, com aquele que morreu por nós. Glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade e que o Espírito Santo continue falando conosco a cada dia mais. Amém.